Lula envergonha os brasileiros na Europa. Ele que até agora só fez turismo pela Europa, pela América do Sul, eh, pela Ásia. Ele está um verdadeiro turista. E onde ele vai, ele tem que falar asneira. Ele tem que envergonhar o país. Ele tem que tentar prejudicar mais ao país. Mas o país. A gente ainda não viu quais serão as consequências desse destempero aí, desse Lula que a gente nunca tinha visto. De repente, ele veio para passear para o mundo inteiro e o Brasil hoje está sem governo. Ou melhor, está tudo errado aqui, né? Ele tem um desgoverno. E o Lula continua fazendo seu turismo aí pela Europa. A gente vai começar a ver aqui, né? Ele apareceu aí igual turista chegando na Espanha. A gente vai ver especificamente hoje na Espanha. Ele passou por alguns lugares aí, falou um monte de besteira e agora lá na Espanha, depois que ele passou em Portugal. E ele foi recepcionado da forma que ele merece lá em Portugal e aqui na Espanha também a gente vai ver o vídeo. Mas, primeiramente, vamos ver aí ele chegando igual turista mesmo, porque não tem nenhuma autoridade recebendo esse indivíduo aqui que a gente não consegue, muitas vezes, nem adjetivar aqui e que essa espécie que a gente poderia nominá-lo aqui, né? É um inominável. Então ele chegando aí com a senhora Janja, né? Com a sua Janja, todo fino, a Janja ali, toda fina, né? Entrou no carro aí e simplesmente sem nenhuma autoridade esperando esse casal. É um verdadeiro turista. Um verdadeiro turista. E aí, o indivíduo que, pelo post que a gente... pelo vídeo que vem aí, uma postagem aí, como jumento, né? Tratando ele como um jumento. Ele realmente foi isso, ao se referir a respeito do empresariado brasileiro, e chega à frente das câmeras, chega para dar entrevista. A gente não sabe por que ele está falando daquele jeito, não sei se ele está sob efeito de cansaço, de algum sonífero, sei lá. Eu não vou falar outras coisas aqui não, mas o fato é que o indivíduo falou um monte de bobagem. E esse tipo de bobagem atrapalha o Brasil. Vamos ver o vídeo aí. O que esse jumento falou. Lula disse porque ele mencionou que não é hora de fazer investimentos no Brasil. Vamos assistir para jogar para o nosso debate. Os empresários brasileiros precisam aprender a investir fora também. A investir em outros continentes para se transformar em empresas multinacionais e não ficar apenas em empresas nacionais. É impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente poder ter empresários que vêm aqui buscar dinheiro emprestado. Eduardo, um presidente falar não invista no meu país, invista em outros países e não dá para investir pela taxa de juros, não é agradável. Ele deveria, ao contrário, dizer, vocês espanhóis, vocês europeus, venham investir no Brasil, que tudo aquilo que puder ser melhorado, nós vamos melhorar, mas por favor tragam seus euros, que a gente está de braços abertos. Então, quando a gente avalia, o Lula reclama de uma taxa de 13,75, então é uma questão de dizer, senhor presidente, o senhor é presidente, entre as várias atribuições está trazer investimentos, não motivar os empresários brasileiros a que façam investimentos em outros lugares, porque investindo em outro país, o emprego é do outro país, não é do Brasil.
E uma das funções do presidente é melhorar o emprego. Através do emprego, diminuir a pobreza. E isso é o que a gente espera de um presidente. Vejam o que colocaram para administrar o Brasil. Depois de um desastre que veio aí por 13 ou 14 anos, né, desde 2003 até 2016, aí me trazem esse sujeito novamente, tirando ele da prisão, depois de cumprir uma parte da pena por corrupção, formação de quadrilha e outros crimes, e joga ele de novo na presidência. E vai esperar o quê desse indivíduo? O que a gente pode esperar? É isso. Está querendo acabar com o país, falando umas asneiras dessas, pedindo para os empresários saírem do Brasil e investirem em outros países. Como é que pode uma coisa dessa? E o Brasil precisando de investimento. Nesse momento aqui, em 2022, o Brasil cresceu quase 3%. Só não cresceu mais porque esse inominável aí conseguiu ser eleito. E o país começou uma derrocada desde final de outubro, quando foi eleito presidente. E a gente vem desde da data que ele foi eleito, vem tendo uma derrocada até agora e ainda fala umas asneiras dessa, querendo realmente afundar o Brasil. E a gente não entende, porque vamos dizer que ele é deu o apelido nele aí de jumento, mas não é possível um negócio desse. Ele sabe que isso vai contribuir para prejudicar o país, pedindo que empresários saiam do país para investir em outros países. Ainda falando mal da taxa de juros que tem no Brasil. Ao invés, o Segre falou aí, ao invés do presidente chamar os empresários estrangeiros para investirem no Brasil, ele faz o contrário. Ele pede para os empresários brasileiros saírem do Brasil para investir em outro país. Não é possível um indivíduo desse continuar na presidência. Não sei se vai continuar, mas, pelo visto, a gente vai sofrer aí durante 4 anos. Em pouco mais de 3 meses. E aí, esse inominável ainda me vem lá na Espanha, dá uma entrevista, fazendo acusações inverídicas contra o presidente Bolsonaro, contra o ex-presidente Bolsonaro. Acusações inverídicas. Em que se fôssemos aqui um país, se fôssemos aqui um país sério, que tenha justiça, ele teria que responder. E ele fala isso sabendo que nada vai acontecer com ele. Ele sabe das suas amizades, sabe o que está segurando ele ali no cargo. E fala um monte de bobagem, sabendo que não vai sofrer as consequências. Vamos ver aqui. Eu não tenho dúvida que ele tentou dar um golpe. Possivelmente ele estivesse pensando em dar o golpe no dia 1º, no dia da minha posse. Mas como tinha muita gente, e foi uma posse muito bonita, ele esperou uma semana. Quando eu vi 3h30 na televisão, 4 horas, a tentativa de ocupar o palácio, ou seja, e eles ocuparam o palácio, houve negligência, sabe, de quem deveria tomar conta do palácio, conseguiram entrar dentro do palácio, no Congresso e na Suprema Corte. Nós já prendemos mais de 1.600 pessoas, nós agora queremos buscar quem é que financiou. Quem é que foi? Quem é que pagou os ônibus? Nós temos o secretário de Segurança de Brasília, está preso até hoje, e nós temos consciência que aquilo era uma organização feita pelo Bolsonaro e pela equipe dele. Como é que um inominável desse, ser um jumento mesmo, e fala uma coisa dessa,
e fica impune. Nem mesmo vai aparecer lá na mídia lá, falando que ele está fazendo fake news, falando mentira. E a gente sabe, a mídia está toda, independente se ele vai afundar o Brasil. Porque o da imprensa profissional, já está reservado. E aí eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Vai deixar o país afundar com esse indivíduo que só fala bobagem. E agora, mais essa aí. E dessa forma, né? Porque ele não estava no estado, parece que não estava no estado normal ali. No mínimo, ele tinha tomado algum remédio e falando com aquela voz, né, que a gente não imagina que ele tenha tomado. Mas é isso. É um indivíduo totalmente desqualificado para ser presidente do nosso país. Já era, né? A gente sabia no que ia dar. E a gente vem sofrendo aí as consequências desse ato de voltar com esse indivíduo para a presidência da República, que agora quer ser turista, viver na Europa, em outros países aí. Deixa Deus dará aqui o Brasil. E ele foi recebido, assim como foi recebido também em Portugal, onde ele vai, ele tem aquela recepção que merece, né? É chamado exatamente daquilo que é. E vamos ouvir e que o pessoal lá na Espanha o tratou. Já que ele não foi recebido ali no aeroporto, né? Aí o pessoal foi lá e acho que foi no consulado, sei lá, ele foi tratado da forma que ele merece. Vamos ouvir. Cachaceiro! Vagabundo! Ladrão! Lula ladrão! Seu lugar é na cadeia, seu vagabundo! Safado sem vergonha! Seu traidor da pátria! Seu terceiro apedrejado em praça pública! Seu imundo! Imundo! Pedaço de merda! Você é um lixo! Você é vergonha pro Brasil! Vagabundo! Safado! Lula, seu pedaço de merda! Ladrão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! 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 Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Isso porque ele é inominável. Então arruma um monte de nome para dar para ele lá na Espanha, né? É o calor espanhol. Ele foi recebido então com o calor espanhol. Muito bom. Ele gosta de ficar viajando mesmo. Vai ser recepcionado, eu acredito que em todos os países que ele aparecer. A gente não viu ainda nos países comunistas que ele foi, né? Lá na China, não tem jeito, não dá para fazer esse tipo de coisa, não. Mas, em outros países que tem um pouco de democracia, as pessoas sabem muito bem como recebê-lo. Enquanto isso, a gente assistindo tantas injustiças aqui no Brasil, já tem um tempo que acontece as injustiças, que acontecem os atropelos à Constituição Federal, né? Acontece o atropelo aí ao Estado Democrático de Direito, e não é pelos brasileiros, né? Os patriotas, a gente sabe por quem, que é pela justiça mesmo, a justiça que só faz aqui injustiça no Brasil, e a gente veio com a cereja de bolo agora. Nós assistimos o ano passado o André do Rap, um dos chefes do PCC, sair pela porta da frente
vamos dizer aí, do STF, né? Porque foi o STF que mandou soltá-lo. Saiu pela porta da frente, praticamente. E agora ele é presenteado com os seus bens que estavam penhorados, né? E evidentemente ele deve ter conseguido tudo isso através do tráfico de droga, dos crimes que ele comete com seus asseclas. Então, a gente vê uma cereja de bolo, que é um helicóptero que estava sendo utilizado pela polícia de São Paulo para combate ao crime, para combater ao crime. Aí, simplesmente, a justiça, o que faz? E ele está foragido. Ele saiu da cadeia, enganou a justiça brasileira, saiu da cadeia pela porta da frente, está sendo procurado e, mesmo assim, o que a justiça faz? Manda devolver os bens apreendidos do André do Rap. É mole ou quer mais? Vamos ver um desses bens aí, que foi o helicóptero que era utilizado pela polícia para combater os crimes. Aí, o André do Rap vai ter o helicóptero e volta a receber novamente o helicóptero para fazer o seu trabalho, o trabalho que ele bem sabe fazer, né? Vamos ver aí. Olha aí. Bonito helicóptero, todo adesivado pela Polícia Civil, né, que estava trabalhando com ele, e agora tem que tirar todos os adesivos, porque tem que devolver para o traficante. É isso. É o retrato da nossa justiça brasileira. E aí está a fotografia, o exemplo, né? O que podemos mais falar sobre isso? O que podemos mais falar? Com tantas injustiças que a gente está presenciando aqui no país, parece que está havendo uma inversão de valores, né? E as pessoas de bem, as pessoas que não cometem crimes, vai para a prisão, e as pessoas que são realmente criminosas, elas são presenteadas. E tem o afago de vários políticos, né? Várias autoridades, principalmente o inominável, adora esse pessoal. Então é isso. Ficamos por aqui. Se puder, dê seu like, compartilha, se inscreva.